seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós vamos falar sobre o assunto terapia integrada. Como a terapia integrada pode transformar o seu modo de viver, melhorar a sua qualidade de vida. Para isso, eu estou aqui contando com a presença da Renata Barbosa, terapeuta integrativa. Um prazer te receber aqui, Rê. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Rê, quando a gente fala sobre terapia, eu imagino que cada pessoa tem uma imagem diferente sobre a terapia. O que é a terapia integrativa dentro da sua visão? É interessante, você falou uma coisa que a visão das pessoas referente à terapia. Né? De um tempo para cá, eu falo que ser terapeuta, né, estar terapeuta, a gente arrumou formas de trabalhar que a gente deixasse a terapia mais humanizada, que a terapia fosse mais agradável e não simplesmente, né, tem pessoas que não gostam, acham que nós somos psicólogos, aquele que senta e só vai te ouvir e não vai dizer nada. Muito do contrário, a gente tem que mostrar onde estão os pontos, né, onde a pessoa está vivendo aquele momento. Então, quando a gente fala de terapia integrada ou integrativa, antigamente se usava muito o nome terapia holística, terapia alternativa. Só que nós não somos uma alternativa. Nós somos um complemento. E quando se falava em holístico, as pessoas mistificavam muito. Iam para o lado de religião, iam para o lado de magia, iam para o lado de crenças, né? E, na verdade, estar terapeuta não é uma crença. É realmente algo... Primeiro, eu falo que é um dom, porque hoje as pessoas estão com tanta necessidade de serem ouvidas, de serem trabalhadas, e poucas pessoas têm esse dom de poder ouvir o que o outro tem para dizer, ter a paciência, né, e realmente conseguir transmitir e dar uma orientação. Então, a terapia integrada e integrativa tem uma diferença. A integrativa, ela vai, inclusive o próprio governo hoje, o SUS, ele aprova, né? Nós temos grandes terapeutas que trabalham para o governo, trabalham dentro das prefeituras, como a terapia integrativa. Então, é a acupuntura, é o reiki. Quando a gente fala de terapia integrada, vem uma outra técnica, que eu falo que é um dom desde nascença, que entra um pouquinho aí da empatia, da sensibilidade, que acaba entrando um pouquinho de espiritualidade. Então, essa é a diferença de integrada. Então, eu integro não só a integrativa, as técnicas da integrativa, mas também integro com as energias que são voltadas aí aos nossos campos energéticos mesmo, e acaba tendo um pouquinho aí da questão espiritual. Que bacana. Então, a terapia integrada, ela soma com as suas virtudes. Exatamente. E é isso que a gente ajuda, né? O consulente, né? O paciente, o cliente, seja o nome, né? que se dá, a se encontrar. Então, a gente vai tirar dessa pessoa algo que já tem dentro dela. E muitas vezes ela está buscando aqui fora, sendo que a solução do problema está dentro dela. Então, a gente tem, através das conversas, através das técnicas, através de todas as técnicas energéticas, né, que a gente trabalha também para acalmar o ser humano aí no todo, é onde a pessoa vai se encontrar dentro dela. E nesse encontro, muitas vezes, eu faço terapia há alguns anos e eu, assim, adoro esse processo. É algo que realmente, na minha vida, faz muita diferença. E quando eu cheguei à terapia, e eu vejo que isso também é comum a muitas pessoas, eu cheguei com a minha autoestima muito abalada. E como que você vê essa questão da autoestima? Isso que eu disse agora é uma verdade no seu consultório? É uma verdade, é uma realidade. Porque quando a gente fala de autoestima, uma forma errônea, às vezes, das pessoas enxergarem é a aparência. E não é aparência, é autoestima. Muitas vezes você começa a ficar receoso, você começa a ter vergonha até de falar perto das pessoas. Por quê? Porque você começa a sentir um vazio dentro de você. Então, a autoestima, ela está ligado principalmente ao seu encontro, à sua essência. Então, quando a gente perde a nossa essência, quando a gente perde realmente o nosso propósito, quando a gente se perde um pouquinho na vida, e muitas vezes por nossas próprias escolhas, viu, gente? Sempre é por
nossas escolhas, né? E aí a autoestima vem a cair. E aí sim junta todas as autoestimas, né? Aquela de quem eu sou de verdade, o comparativo sempre com o outro. Então eu tenho muito cuidado de trabalhar essa questão, porque diante desse universo maravilhoso, todos nós somos seres únicos. Não somos iguais a ninguém, então não tem que existir comparativo. E essa comparação ela já começa a existir desde quando nós somos criança, né? Desde quando a gente sai da maternidade, já começam. Se a gente tem irmãos, começa a comparar com os irmãos, começa a comparar com o vizinho, com primos, com isso, com aquilo. Então, aí entram as crenças, porque é tudo que a gente ouve. Nosso inconsciente é maravilhoso. Nosso inconsciente, para você ter ideia, nós temos 5% usado do nosso inconsciente, que é a nossa consciência. Mas 95% é o nosso inconsciente. Então, quando a gente fala da terapia, seja qual a forma de terapia, seja com psicólogo, psiquiatra, né, PNL, neurocientista, qualquer tipo de terapia, ela vai principalmente fazer com que você expanda seu inconsciente. E quando você expande o seu inconsciente, você se conecta com a sua essência novamente, que é a essência que você nasceu para ser. Todos nós nascemos para ser algo, só que a gente se perde no meio do caminho. Então, a terapia, seja qual forma, ajuda muito nisso. Então, a autoestima é algo muito importante para ser trabalhada. Eu digo que é uma das primeiras coisas a ser trabalhada, porque a autoestima, ela vem com você se dar valor. Então, se você não se der valor, se você não permitir se dar o valor, quem que vai dar? Se o mundo aqui fora já está te condenando. Então, você tem que encontrar isso dentro de você. E quando a gente eleva a autoestima, a gente eleva o nosso poder de gratidão, a gente eleva viver o nosso presente. Então, isso significa menos depressão e menos ansiedade. Então, tem tudo a ver. Está muito no caminho e parabéns pela sua escolha em fazer a terapia. Essa escolha, eu assim, falo com muito prazer sobre essa escolha, com muita honra, porque é algo que, assim, existe a Juliana antes da terapia e existe a Juliana depois da terapia. É isso. Porque é algo que transforma mesmo, e essa transformação, lógico, é conduzida junto ao terapeuta, a técnica, mas ela é feita por mim. Então, ela só acontece quando o paciente escolhe que isso aconteça. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. E eu vejo também que essa questão da autoconfiança, quando a gente não confia na gente, a gente vê tudo que está fora de uma maneira negativa. Então, acaba apontando muito para o outro, reclamando muitas vezes do ambiente, de coisas, desde a mais pequenininha. E isso vai afetando cada vez mais e acaba levando a ansiedade, não é? A depressão. E o afetar é muito importante, porque assim, afeta você como pessoa, afeta relacionamentos, afeta a família, afeta a vida profissional, afeta a vida financeira. Afeta tudo. Então, quando a gente fala que fazer terapia é um caminho de transformação e prosperidade, o que é a prosperidade? É tudo. Então, quando eu estou feliz em todos os campos da minha vida, e essa felicidade, ela está dentro de nós. Então, a gente precisa, assim, eu falo aqui, né, no meu Instagram, tá lá, Renata Barbosa Mentora, por quê? Justamente porque estar como mentora é conduzir a pessoa ao seu melhor. Então, a gente sabe que em momentos da nossa vida, a gente não consegue sozinho. Eu falo que até rezar, viu, Jô? Tem hora que parece que a oração bateu lá no teto e voltou. Por quê? Porque nós não estamos vibrando naquele momento para fazer uma oração. Nós estamos vivendo o quê? Um momento negativo, um momento dificultoso, que a gente não consegue sozinho achar a saída. E aí tem aquela história, quem vê de fora vê melhor. E se você puder dar uma dica para quem está se sentindo negativo, que olha para si e sente assim, nossa, eu realmente estou ao longo da semana só reclamando. Como que faz para mudar essa chavinha? Tem duas questões muito importantes, que são duas palavrinhas também muito pequenas, mas que têm um significado muito grande. A primeira é a gratidão. É o poder da gratidão. Ju, você imagina você acordar de manhã, você não sabe como vai ser o seu dia, mas você poder olhar assim para cima, ou se olhar no espelho e falar assim, gratidão. Gratidão pela pessoa que eu sou. Gratidão pelo dia que eu vou ter. Gratidão por tudo que eu vivi até hoje. Mas ter gratidão lá do fundo do coração. Ter aquele sentimento mesmo, porque gratidão é um sentimento. Gratidão não é uma palavra da boca para fora. E hoje
hoje sim essa palavra está no modismo, né? É. As pessoas estão falando, mas as pessoas estão deixando de sentir. Só que quando você entende que essa palavra é a oração mais poderosa que existe, não tem como você não trabalhar, não conseguir trabalhar essa sua autoestima e principalmente, né, esse poder. Imagina que a mesma energia que eu gasto para ser negativa, eu gasto para ser positiva. Perfeito. Então, sejamos positivos. Vamos fazer um teste. Não fica só me ouvindo. Faça o teste. Começa a colocar o que é a gratidão quando você acorda. Olha no espelho, olha no fundo da sua alma, que são seus olhos, né? E começa a enxergar. Tanto que tem um exercício que eu tiro muita gente da zona de conforto, né? Nas terapias, nas imersões. Justamente por quê? Porque o cérebro, ele não quer que a gente se movimente. O nosso inconsciente, ele está lá com os 95% dele, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter desgaste. Então, é justamente lá que eu vou trabalhar. E eu ainda brinco com as pessoas, né? Falo, não estou falando com você, eu estou falando com o seu inconsciente. Não importa as caras que vocês estão me fazendo. Porque a gente tem algumas técnicas que quando eu falo para a pessoa o que a gente vai fazer, eu vejo os olhos se entortando, as bocas, as caras e bocas para o meu lado. E aí, no momento que eu falo, então eu deixo claro. Então, eu dou um comando para o inconsciente. Eu não quero saber o que o consciente está pensando nesse momento. Eu quero trabalhar com você inconsciente. Então, quando você... o exercício de você parar um minuto na frente do espelho e só ficar se olhando, se encarando, de repente, a hora que você se olhar, você vai começar a ver defeito. Nossa, essa ruga não estava aqui ontem. Nossa, tô com o sorriso tão abatido, com a cara tão abatida, não tenho ânimo, não quero sorrir. Mas quando você se encara e começa mentalmente buscar quem você é, no final desse 1 minuto você está sorrindo, você está se achando a pessoa mais linda do mundo, porque todos nós somos. E é incrível o poder que nós temos sobre nós mesmos. Nós só precisamos saber usar. E às vezes a gente tá passando por situações difíceis na vida, porque acontece, né? Os desafios vêm para a gente poder aprender a superar e a gente acaba realmente não parando para fazer esses exercícios simples. Sim. Né? E você aplica técnicas ativas para poder trazer essa transformação para os seus pacientes, é isso? É isso mesmo. Eu falo que a terapia ela vai primeiro trazer a parte teórica, que é o quê? Nós vamos conversar, nós vamos entender onde está o problema, porque assim, muitas vezes o paciente vai chegar até mim dizendo que meu problema é minha mãe, meu problema é meu pai, meu problema é meu marido. E quando a gente vai ver, não é nada disso. Então, a gente consegue descobrir, né, fazer com que a pessoa traga, quando eu falo desconectar com a verdadeira essência, porque é só aí que a gente vai conseguir fazer com que realmente você entenda onde está o seu problema, onde está a sua dificuldade. E não é apontando os outros. Na verdade, é apontando dentro de nós mesmos. Porque é o que eu sempre falo, para tudo. Tanto que você falou algo agora há pouco, no sentido do quê? Das dificuldades. As dificuldades estão para ser vencidas. A dificuldade, ela tem que ser só um obstáculo para que a gente possa evoluir. Evoluir como pessoa, evoluir de todas as formas, né? E essa evolução, o obstáculo faz tão parte dessa evolução que cabe como eu vou enxergar esse obstáculo. Então, eu vou enxergar, realmente, é dificultoso, mas é desafiador. Então, vamos nos desafiar. Vamos resolver isso aqui logo. É mais ou menos assim, do que eu me colocar no papel de vítima. Então, a pior coisa para nós, seres humanos, é nos colocarmos no papel de vítima. Porque aí o nosso inconsciente ele começa a trazer assim, coitadinha que eu sou. Ó dia, ó céus, que mundo cruel. Ninguém me ajuda. Ninguém isso, gosta de mim. É isso. E nosso cérebro, nosso inconsciente adora isso. Por quê? Porque nós somos o quê? Uma pessoa propícia a não se mexer. E é isso que ele quer, que a gente não se mexa. Ao mesmo tempo, todo o poder que a gente precisa está ali dentro dessa caixinha, mas ao mesmo tempo essa caixinha ela não quer ser incomodada. Eu vejo que se a gente fica vivendo no modo econômico, a abundância vem no modo econômico também, né? Ju, é isso. É isso. Então, o que as pessoas... Eu escuto muito pessoas... Hoje, as pessoas que mais me aparecem são pessoas com dificuldade financeira.
Então, falando de abundância, vamos lidar agora com a parte financeira, né? Porque quando a gente fala de abundância e prosperidade, é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, embora não seja, conforme a gente já falou, mas é o que vem na cabeça das pessoas. E essa abundância, essa questão material, essa questão financeira, muitas vezes a pessoa mesmo que está se bloqueando, a pessoa está auto-boicotando, né? E aí vem a questão do quê? Eu tenho preguiça ou eu tenho procrastinação? Qual que é a diferença? A preguiça é aquela que você nem pensa. Você simplesmente não quer fazer nada. A procrastinação é você ter toda uma rotina na sua cabeça. Você ter todo o objetivo traçado, as metas traçadas, mas você não conseguir dar um passo. Isso é procrastinação. E aí a sua mente fica cheia, aí a sua mente fica se sentindo culpado, porque mais um dia passou e você não conseguiu fazer nada. E aí vem o quê? A culpa. E olha só, eu me sabotando novamente. E é onde eu falo do ganhar dinheiro. Perfeito. Porque a pessoa se sabota até nessa hora. E quem nunca passou por uma situação como essa, né? Você tá falando, eu tô imaginando aqui momentos que eu me senti dessa maneira. Poxa, eu tracei um objetivo para essa semana, eu tracei quais são as tarefas que eu vou ter que trilhar para atingir esse objetivo, mas não consigo dar o primeiro passo. Então, é valioso ouvir você falar sobre isso, porque encaixa muito dentro da nossa vida como seres humanos. O cérebro, ele economiza energia, Sim, né? Ele sim. ainda está lá no momento pré-histórico. Caverna. Caverna. E a gente, tomando consciência, a gente consegue domar, não é? Esse animal ainda que está dentro da gente. É isso mesmo. E quando a gente tá nesse momento mais para baixo, vamos dizer assim, a gente tem o costume, o hábito de falar palavras que acabam atraindo coisas pra gente, não é? Como que você vê essa questão? Eu tenho uma fala comigo que eu falo assim. Deus, quando ele foi criar o mundo, ele criou através das palavras. Então, em todas as crenças ou em todas as religiões, se prega muito o poder da palavra. Então, se a palavra tem poder de uma forma positiva, lógico que ela vai ter um peso muito grande na forma negativa. E quando eu falo entre todos os altos e baixos que eu passei na minha vida, eu falo que hoje eu estou terapeuta justamente por conta, né, de tudo que eu tive que curar na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi, que eu fui estudar, foi justamente o poder da palavra. Então, como que eu posso, mesmo em momentos difíceis, né? Eu sou uma pessoa que eu não falo palavrão, pode estar para o maior obstáculo da minha vida, eu estou sempre vibrando no positivo, eu estou sempre trazendo palavras positivas. Uma palavra que eu aconselho vocês a não usar é o difícil. A vida ela é desafiadora, mas não difícil, né? O difícil, ele pesa, o difícil vem muito carregado. O desafio a gente enfrenta todos os dias. E o desafio é o desafio que nós enfrentamos já na hora que a gente acorda para abrir os olhos, para levantar da cama no momento friozinho. É um desafio, né? Aquele dia que você acordou, foi dormir mais tarde e tem que acordar cedo para trabalhar, é um desafio. Então o desafio, ele traz leveza, ele traz aquela coisa da competição, aquela coisa de eu vou me desafiar. E todos nós somos competidores. Nós temos isso dentro da gente. É legal que você fala sobre isso. Me vem uma frase que eu aprendi num curso que eu fiz de negociação, que é o seguinte: se você não está jogando o jogo da vida, alguém está jogando por você. E tem uma vida para cada. Por que você vai dar a sua para o outro? Exato. Então, essa questão do desafio me faz conectar com essa frase. Então, eu imagino um tabuleiro e eu não vou deixar o outro mexer na minha pecinha, que sou eu, que é a minha vida, não é? O desafio traz isso. Vamos jogar, vamos para cima, não é? E olha a importância da palavra, Ju. Você, através de uma frase, através de um curso que você viu, olha o que você trouxe para a sua vida. Então, quando a gente entende o poder da palavra, quando a gente entende o quanto ela pode fazer diferença na nossa vida, a gente deixa um monte de coisa para trás, né? Então, nas terapias, uma das primeiras coisas que eu trabalho é o poder da palavra. Então, eu começo no eu posso, eu consigo, eu confio, eu sou grata, né? Então, se você realmente não acreditar nas palavras, na positividade, no peso que ela carrega, palavra é frequência. O que ela forma? Todo esse conjunto, né, que nós temos aqui. Então, nós conseguimos trazer a palavra, nós conseguimos nos comunicar por frequência. Então, e as frequências,
são frequências elevadíssimas. A palavra gratidão é a maior frequência em termos de palavras que nós temos. Aí, quando a gente une a palavra com o sentir, porque a PNL ela nos ensina a usar nossos 5 sentidos. Então, quando a gente começa a sentir, a ouvir, né, e a se permitir, então não tem como dar errado. E o que é esse sentir que você diz? Eu falo que eu mostro, né, através de exercício, né? Porque quando a primeira vez que você vai fazer o exercício que eu citei passado aqui, que é você olhar no espelho e falar só olhar, né? E tentar se conectar com a sua essência, conseguir se enxergar, para a partir daí você começar a usar a palavra gratidão, a gratidão ela ainda vai começar a soar desconfortavelmente. Por quê? Porque você está criando um hábito. Então, na vida, nós criamos um hábito, né? Então, tem aquele livro que eu acho magnífico, que é O Poder do Hábito. E o hábito, ele tem... Às vezes, as pessoas começam a fazer algo hoje e amanhã já desiste. Por quê? Porque o cérebro conseguiu vencer. Mas você já passou a pensar que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele precisa de um comando? E quem dá esse comando? Somos nós. Então, nós temos a capacidade de comandar tudo aqui dentro. As pessoas falam, nossa mente. Mas nossa mente é a gente. É nossa. É o nosso comando, né? Então, tanto é que quando você está fazendo esse exercício da gratidão, você está trazendo esse poder, primeiro começa esse desconforto, dura 3 dias, 4 dias, mas vamos ser persistente, né? Porque a minha terapia é persistência. Esse é meu sobrenome. E aí, quando você começar a perceber, nossa, que tô confortável. Quando você começa a perceber que quando você vai falar em gratidão, dá uma pontadinha aqui no peito, né? Eu tô aqui, a gente tá conversando e eu estou sentindo isso aqui nesse momento, porque eu tenho muita gratidão pelo momento, todos os momentos da minha vida. Estar aqui vivendo esse momento, para mim também é uma gratidão. Então, quando você começa a sentir esse sentimento aqui dentro, que é justamente uma leveza, uma alegria, que você fala assim, não aconteceu nada para eu estar desse jeito, o que eu tô ficando bobo agora? Não, esse é o sentir. São o poder que você tem de trazer sentimento às palavras e sentimento à sua vida. Tanto que quando a gente fala de evolução, Ju, é muito gritante a gente conseguir perceber. As pessoas começam a ficar mais chorona. Mas estar mais chorona é porque eu estou ficando mais fraca? Eu estou perdendo a minha... Não! Você está né? sendo mais grato, você está sentindo, né? Então você começa a criar o arrepio. Às vezes você está em um momento, do nada, você se arrepia inteiro. Você escuta uma música, você se arrepia. Isso é o sentir. Então você está o quê? Evoluindo. Olha que bacana. É desde mais sutil, não é? Como você disse, um arrepio. Acho que é botar atenção, né, nisso que acontece, para a gente começar a treinar esse sentir. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. E esses estímulos que você faz dentro desse processo terapêutico ajuda a desenvolver isso também, é isso? Isso, porque assim, quando eu parto para a conversa, eu estou despertando a pessoa, né? Despertando aquele inconsciente. Um momento da terapia, eu vou partir para a técnica. Então, o que é técnica? Eu vou preparar a energia da pessoa. Porque nós somos energia. Então, gente, isso é física quântica, né? Eu não estou aqui falando de religião, não estou falando de espiritualidade. Eu estou falando do ser criado, sim, por Deus. Nós estamos falando de como essa máquina perfeita funciona. Então, nós temos o quê? Magnetismo. Então, o que o magnetismo faz? Nós temos a nossa glândula pineal, que ela fica centralizada, né, no meio do nosso cérebro, e ela se conecta com esse ponto aqui, que nós chamamos vulgarmente de terceiro olho, né? É onde a nossa sensibilidade desperta. Mas não é porque o terceiro olho está aqui, mas porque nós temos algo físico, que a glândula mágico, pineal, né? não é mágico. Nós temos a glândula pineal. E a glândula pineal, quanto menos a gente trabalha o nosso sentir, quanto menos a gente se conecta com uma energia, eu não estou falando só de Deus. Aqui eu falo muito de Deus porque é o que eu acredito, né? Mas se você acredita no universo, se você acredita que na força da natureza, se você se conectar com essa natureza, essa zona pineal, ela não se calcifica. Porque se você não usar, ela se calcifica.
E aí, como nós vamos vibrar no positivo? Como nós vamos... Entra aí a lei da atração. Como nós vamos atrair algo bom? As pessoas falam muito em pensar positivo. Gente, tem dia... Eu não penso positivo 24 horas do meu dia. Não dá. Tem momento que nós temos problemas. Tem momento que a gente tenta, né? Eu tento muito. Às vezes, alguém fez alguma coisa que possa ter me incomodado. Não me magoado, porque eu já saí desse patamar já. Que me incomodou. Aquilo que me incomodou, eu preciso trabalhar aquilo, né? E muitas vezes, se eu não tiver, aquilo que me incomodou, se eu não estiver preparada para trabalhar, aquela energia daquela pessoa, o meu campo da zona pineal, meu magnetismo, vai se conectar com aquela energia densa. É uma energia negativa. Eu posso estar pensando negativo, eu posso não estar bem naquele dia, mas eu não posso me permitir me conectar com o negativo. Então, se eu cuido diariamente dessa glândula, se eu cuido diariamente, isso envolve tudo, viu, Ju? Até a alimentação. Né? Então, por isso que dentro do meu trabalho, tem um dia que eu faço a desintoxicação. Olha, a gente parte até para a alimentação. Né? Então, para você ver, eu falo do holístico, né? O holístico esse é o todo. É quando você cuida da mente, do corpo, do espírito, do coração, né? Que são as emoções. Então, essa glândula, a partir do momento que ela está sendo bem trabalhada, a partir do momento que ela está expandindo magnetismo, ela vai se conectar com a sua essência. Porque a nossa essência é nível universo. A nossa essência eu chamo de matriz original. É aquilo que nós, de novo, nascemos para ser. Então, nós podemos trabalhar isso. E é isso que a gente trabalha. Para que a gente possa ser pessoas melhores. Mas não para o outro somente. O outro, nesse momento, ele vai ficar em segundo plano. Para mim, terapeuta. Eu me preocupo da pessoa se encontrar. Da pessoa encontrar o seu valor. Da pessoa encontrar a sua felicidade. Porque dá para a gente ser feliz. Eu aprendi a ser feliz. Inclusive, de aproveitar o gancho. Vamos lá. Estou finalizando. Na verdade, eu escrevi um livro, acabei de escrever. Uau! E agora ele está aí na gráfica, né? Olha, e o livro se chama Felicidade se Aprende. Olha que bacana. Então, em breve teremos um lançamento aqui nesse podcast. Aqui de volta. Olha que maravilha, com livros em mãos, materializado. Isso, materializado. E o que me fez, né? Eu sou muito comunicativa, mas eu não era, Ju. Verdade. Eu era tímida. Infelizmente, de tudo que a gente passou aí a nível mundial para cá, é que eu me redescobri. Olha que bacana. Então, algo que tinha aqui dentro, que assim, muito desde pequenininha, eu sempre fui muito procurada pelas amiguinhas para ajudar, na escola para dar cola, na faculdade para fazer trabalho. Era sempre... E as pessoas sempre sendo procurada para beneficiar de alguma forma, né? E hoje é muito interessante porque quando as pessoas falam de mim, ou muitas vezes eu recebo durante o dia, eu sou muito presente com os meus pacientes, né? Com os meus clientes, seja o nome que vai ser dado. A gente hoje tem que tomar muito cuidado, porque paciente hoje é só da área da medicina. Por isso que eu deixo bem claro aqui, né? Eu tomo um cuidado. É que às vezes o próprio cliente quer ser tratado e chamado como paciente, exatamente, não é? Exatamente. Então, entre esses cuidados que a gente tem que ter, a gente tem que ajudar a pessoa a descobrir quem ela é. Porque quando eu falo que a felicidade se aprende, dentro desse livro eu trouxe toda a minha história. Então, diariamente, quando eu falo que eu sou muito presente na vida das pessoas, diariamente eu recebo, às vezes, uma mensagem, às vezes eu recebo um meme, a pessoa lembrando de mim por algo que ela viu. Então, ontem mesmo eu recebi uma mensagem falando de gratidão. E ela falou assim, lembrei de você. Por quê? Porque é muito gostoso você ser lembrada. Quando uma pessoa vê uma mandala, a pessoa lembra de mim. Quando a pessoa vê um cristal, a pessoa lembra de mim. Por quê? Porque é tudo isso que a pessoa encontra na minha terapia. Legal. E são símbolos positivos. Positivos, né? Exatamente. E eu vejo também o valor das palavras, como você já mencionou, ele vem se diluindo, dissolvendo ao longo do tempo, porque como
os meios de comunicação ampliaram de uma maneira muito grande em pouquíssimo tempo, muita gente vem tendo acesso a falar aquilo que está sentindo e nem sempre a pessoa fala sobre aquilo que ela domina. E aí a palavra vem perdendo sentido muitas vezes, cada vez com mais força. E é legal fazer esse resgate, né, da palavra, por exemplo, gratidão. O que é a gratidão para você, Rê? Como que você traz isso para os seus pacientes? Primeiro que a gente tem que ter a consciência de que a gratidão não é você agradecer só pelas coisas boas. Aí é muito fácil, né? Aí fica simples, a gratidão né? Tá natural, porque eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô vivendo um sentimento naquele momento que tá fazendo diferença na minha vida, então eu tô super positivo. Mas aí, como eu vou usar a gratidão naquele momento desafiador, naquele obstáculo, né? Naquele momento que eu não tô bem de saúde, não é? Eu tenho por mim, faz 20 dias que eu estava com a saúde debilitada. Mas, gente, e se eu fosse me colocar naquela posição, coitadinha de mim? Eu ajudo tanta gente, eu converso, eu dou uma palavra. Como que eu estou ficando sem voz? Né? Não. Eu tomei isso, sabe como que é férias. Falei, olha, universo, você sabia que eu estava precisando descansar? Mas às vezes a gente recebe por maneiras que são mantidas como negativas, como, por exemplo, uma dor de garganta, fiquei sem voz, como algo negativo, mas às vezes é uma pausa que a gente está precisando se dar. E a gente acaba atraindo isso pra gente como meio para que a gente atinja algo. E muito provavelmente você teve seus momentos de reflexão durante esse tempo, não é? Com certeza. Né? E aí vem também o quê? Vem os insights. Eu tenho um trabalho... Assim, eu durmo muito pouco, Ju. Durmo pouco mesmo, todo mundo sabe disso. E assim, eu gosto muito de estar sempre inovando, sempre buscando, sempre fazendo uma coisa aqui, outra ali. Então, estar nesses momentos me beneficia de várias formas. Então, eu jamais vou pegar isso de forma negativa. Agora, eu vou citar como exemplo, como trazer, né, a gratidão no dia a dia para os clientes, para os pacientes. Um paciente chegou no consultório relatando que hoje o meu dia tinha de tudo para dar errado. Então, esse paciente chegou e, assim, era um paciente que no começo, primeiro que conseguir estar como terapeuta para ele foi, assim, bem difícil. Porque ele já chegava, ele já chegou à primeira consulta. Eu não acredito em nada do que você vai falar. Falei, que maravilha, eu não vou falar com você, eu vou falar com o seu inconsciente. O importante para mim é ele acreditar. Então eu dei uma quebrada, eu brinco, né? Eu falo que uma marca registrada, acho que é o sorriso, porque é difícil alguém me ver séria. Eu tô sempre rindo, né? Tô sempre, seja no telefone, as pessoas falam que minha voz já transmite que eu tô sorrindo. E aí, entre uma brincadeira ou outra, a gente começou o nosso trabalho. Isso, Ju, foi na 3ª sessão. Ele chegou para mim e falou assim, hoje tinha tudo para o meu dia ter sido péssimo. Mas eu lembrei de você o dia todo. Olha isso. Nossa, que presente. E aí foi. E aí ele foi como contando, né? Falei assim, quando eu saí de casa, meu carro já não pegou. E aí eu lembrei que você uma vez falou assim para mim, se alguma coisa atrasar o meu dia, é para eu agradecer. Porque pode ter uma coisa ruim lá na frente, pode ser um livramento. Ju, então vindo de... Ó a sensibilidade, ó. O arrepio. É isso. Lembrar da situação. Então, e para mim foi uma gratidão, o sentimento de gratidão, mais uma vez, se fazendo presente na minha vida, né? Por uma pessoa que tinha de tudo para ser um consulente dificultoso, né? Não foi. Foi muito do contrário. Quando ele conseguiu se abrir, quando ele conseguiu entender o porquê que nós estávamos fazendo aquele trabalho, ele começou a trabalhar naturalmente a gratidão no dia dele. Mas olha, você contando essa história, eu vejo que parte da terapia também é o exemplo, não é? É o seu ser que tocou ele de uma maneira diferente, porque a primeira coisa que você disse que ele falou eu me lembrei de você. Então, um sorriso abre portas. É isso mesmo. Né? E aí faz todo sentido, energeticamente falando. Você conseguiu mostrar para ele como é ser positivo sem falar. Sem falar, é isso. E a vida é assim, né, Ju? Porque você imagina que você não tá legal. Você vai procurar uma ajuda.
Você vai procurar uma... Aí chega no dia da sua terapia, eu também não tô legal. Perfeito. E aí, o que vai virar isso? Imagina, vira briga. Não vai ser bom para nenhum dos dois lados. Não. Então, eu consigo. Meu marido, há uns anos atrás, ele me fez uma pergunta que isso ficou muito latente para mim. Como você consegue separar tudo isso? Né? Porque, olha, vou até fazer uma pausa aqui, um parênteses. Essa mulher, essa profissional... tem mais funções do que vocês podem imaginar. Depois a gente vai contar aqui todas as atribuições que a Renata tem durante seu dia a dia. Fecha parênteses. Você sabe que às vezes eu recebo até mensagens de pessoas pedindo dicas de como organizar o dia. Porque se você consegue, eu consigo também, elas falam. Com certeza. Olha, depois eu vou pegar também umas dicas aqui. E é isso. É a questão de você... estar precisando. Então, o separar essa caixinha foi quando meu marido chegou para mim, como você consegue? Né? E aí ficou muito claro isso para mim. Eu consigo da seguinte forma: você não tem nada a ver com o meu problema. Então, se meu problema é com meu marido, é muito difícil ter problema. Meu problema mesmo, assim. Se eu contar minha vida, eu tive todos os problemas. Mas eu não tenho problema. É complexo, né? Mas é assim. Mas faz sentido. Quando você aprende a lidar com a vida, quando você aprende a tirar o melhor da vida, porque nós estamos aqui para isso. E quando eu falo evolução, é isso. É você saber, você tem algo tão precioso na sua mão, então cabe a você. Então eu vou fazer isso se transformar num diamante ou eu vou fazer se transformar numa areia? Eu chamo todo mundo de anjo cristalino. E por quê? Por causa do peso da palavra, tá? Então, tem uma parte da minha vida entre essas montes de coisas que eu faço que eu chamo as pessoas de meu anjo. E vários tons. Meu anjo é quando eu vou responder. Meu anjo é quando eu vou dar a bronca, né? Meu anjo. E na terapia eu chamo de cristalinos. Por quê? Porque eu tenho uma conexão muito forte com os cristais. Gente, os cristais, a matéria principal do cristal é a areia. Então, como de uma areia você pode se transformar em algo bruto, delicado, lindo, forte. E é isso que eu quero fazer com as pessoas, através da terapia. Que de uma areia, ela se transforme num cristal. Que bonito isso. E essa questão dos problemas da vida, eu tive a oportunidade de viver um grande desafio no ano passado, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você, que eu fiquei sem andar. Eu parei de andar durante 6 meses. Não falou, Ju. Pois é, eu tenho um problema na minha coluna, e aí uma hérnia de disco abraçou o nervo da minha perna direita e ela calcificou ali. E eu tenho um filhinho de 7 anos, sou casada, e aí eu parei de andar e eu tenho uma empresa também. E aí eu me vi paralisada. E algo que se estendeu durante bastante tempo e que poderia ser realmente algo muito ruim, as pessoas vinham falar pra mim assim, nossa, Ju, deve estar sendo difícil, né? E como você falou, a vítima, né? Ai, nossa, estou sofrendo. E aí, quando o processo se finalizou, né? E eu sempre falava, não, dói, né? Eu não sei ainda como que eu vou resolver, mas eu tô bem. E aí, quando passou, o pessoal falou, nossa, deve ter sido realmente difícil, né? Agora que passou, você consegue olhar pra trás. Não! Tipo, não foi. Você se reencontrou, não foi? Sim. Sim, então tudo eu vejo hoje, né? Tudo tem um motivo de ser, mas isso só consegui descobrir com terapia. Então a terapia eu valorizo muito por conta disso, porque é um processo que a gente passa, quando a gente está aberto a isso, constrói nossa vida independente da situação, independente do que ela possa parecer. Para a gente que está nesse processo aberto, a gente consegue transformar as coisas, transpor os desafios de uma maneira muito mais leve, não é? E é isso mesmo. Ju, primeiro quero te dar parabéns por você ter, sabe, se encontrado, reencontrado, né? Porque o reencontrar e o recomeçar é dali para frente. Né? Então, você buscou força, você buscou forma. E quando você olha para trás, tipo... significou nada. Por quê? Porque trouxe muito mais benefícios. Sim. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas. E, Ju, uma coisa que aconteceu aqui agora, nesse momento, é muito interessante. Por quê? Eu falo que... por que surgiu a Renata, terapeuta e mentora? Por conta de todas as dores que eu sofri lá atrás. Todas.
Todas. Então, assim, todos os assuntos é incrível. As pessoas falam, você sempre tem uma palavra para tudo. É porque eu vivi muita coisa. Às vezes, quando as pessoas perguntam minha idade, eu fico até na dúvida. Falo, gente, acho que, sei lá, de vivência tem mais de 100 anos aí. E o que aconteceu aqui agora acaba sendo mais uma prova de que eu consigo ter a empatia de estar no lugar do outro. Porque eu vivi o que o outro viveu. Eu fiquei 4 meses sem andar. Olha aí. Então, olha que coisa, né? Então, por isso que eu falei, gente, aconteceu aqui agora de novo. Que grande coincidência, não é? Exatamente. E eu não sabia, né, da história. Soube agora você contando. E como foi a sua jornada? Então, desafiadora sim, porém, me trouxe um outro aprendizado que que trouxe uma dessas outras coisas que eu faço na minha vida, que eu faço com muito amor. Foi aí que eu abracei uma outra causa que fazia já muita parte da minha vida, mas eu sempre deixava para lá. Eu achava que o caminho não era esse. Até quando chegou nesse momento e me foi mostrado que sim, esse também era mais um dos caminhos que eu ia ter que trilhar. Que bacana, né? Eu acho que esse é o valor das experiências que a gente passa. Conseguir fazer Sabe como quando tem uma história que tem uma moral da história? Sim. Eu acho que é isso que faz sentido, que traz a marca da nossa vida, dessa nossa passagem aqui. E é importante a gente ter veículos para a gente propagar isso. Porque quantas pessoas, se eu e você estamos aqui nessa sala e temos histórias similares, quantas outras pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir a esse podcast também se conectam com esse fragmento da nossa história? Sim. Não é? E muitas vezes estão passando por isso exatamente no momento que vai estar assistindo esse podcast. Sim. Vai fazer a pessoa respirar e falar, opa, é possível, não é? Não é em vão que a gente acabou se de conectando. Conversar. Olha que legal. Exatamente. Porque pode ter certeza que tem muita gente lá fora que vai ser ajudada por esses minutos que nós falamos sobre esse assunto. Sim, eu espero que realmente possa surgir um sentimento positivo em relação a isso para essas pessoas. E faz pouco tempo que você atua como terapeuta, não é? Quantos anos você trabalha na área da terapia? Vamos lá, tem já mais de 20 anos. Vai ser mais exata, 23 anos. Muitas experiências vividas. Muitas. É interessante que, assim, tem algumas pessoas que estão achando que eu estou chegando agora, né? E, na verdade, não. Eu só estou me expondo. Por quê? Ju, assim, graças a Deus, eu falo que o meu trabalho sempre foi muito bem visto. Então, assim, eu nunca precisei fazer propaganda, nunca precisei fazer marketing. Mas, assim, hoje, o meu marketing, estar aqui, ter uma rede social hoje, né, que as pessoas, seja agradável para as pessoas verem, levar informação para as pessoas, é porque eu quero poder alcançar mais pessoas. Essa é a diferença. Então, hoje, eu poderia ficar quieta. Ju, eu tô com 50 anos. Meu marido que fala, o que você está arrumando para sua vida? É o propósito. Exatamente. E ele fala para mim, ele fala, eu queria poder falar para você parar, mas eu te conheço. Então, eu sei que você não vai parar. Então, quando você tem uma definição de um propósito, você vai seguir ele até o final. E eu sou bem assim, porque todas as minhas conquistas, todas as minhas caminhadas, sempre foi assim. Eu só miro e vou. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho, eu só vou. E aí, eu não precisava fazer propaganda, sempre foi muito boca a boca. Uhum. Então, acho que eu tenho propaganda melhor que essa, né? Mas assim, eu, como terapeuta, eu já tenho a minha autoridade. Uhum. Hoje, eu estou buscando poder ter autoridade nas mídias sociais para poder alcançar mais pessoas. Para justamente poder dizer, olha, eu passei por isso, eu consegui, eu não sou diferente de você e você vai conseguir também. Sim, é para todo mundo, né? Todo mundo tem a oportunidade, todos os dias, quando a gente acorda, de evoluir, de melhorar, de mudar o olhar, não é? A gente tem a oportunidade de cada dia olhar para a mesma situação de uma maneira diferente. É isso. É que a gente não olha porque a gente não quer muitas vezes, não é? E eu vejo que
a nossa vida ela tem um valor tão grande, né? É tão valioso ter a oportunidade de estar aqui e a gente colocar nas mãos de uma pessoa que tem uma base forte, sólida, que está há mais de 20 anos, né, atuando nessa área, cuidando de pessoas, acumulando experiências, é algo que traz uma segurança a mais para os seus pacientes, muito provavelmente, né? Eu fico feliz por conta disso. Porque quando as pessoas chegam, né, a entrar em contato, a agendar, elas estão, tal pessoa falou que você ajudou, né? E assim, gente, eu sou um instrumento. Né? Eu sou um instrumento de tudo aquilo que... A bagagem que eu tenho, lógico, fui fazer curso, fui estudar, né? Para você poder complementar tudo isso. Mas, assim, eu acredito que todos nós nascemos com um dom. Então, hoje, ser terapeuta não era a minha primeira opção. Ainda é como se fosse a minha... Não é opção, é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu tenho o meu trabalho. É o meio, né? Não é o fim. Exatamente, exatamente. Então, é muito gratificante você poder ouvir pessoas chegando até você porque você conseguiu, de alguma forma, ajudar outra pessoa a se encontrar. Então, a gratidão, por isso que a gratidão faz parte da minha vida. Tudo acaba caindo ali na gratidão, não é? Exatamente. E quais são suas outras atividades? A gente mencionou isso anteriormente, né? Então, além de terapeuta, em quais outras áreas você atua? Eu tenho uma empresa de instrumentação e automação industrial. Olha. Então, a gente trabalha aí com medição industrial, né? Pressão, temperatura, nível, vazão. Então, atuo nessa área também. Então, digamos que... Por isso que eu falei do plano A, do plano B. Então, o meu trabalho mesmo é esse. Tá. Né? A partir daí, desse trabalho, que é algo que eu amo mesmo fazer... A parte da terapia, ela veio muito natural. Então, conforme eu fui buscando me melhorar, né? Melhorar como pessoa, né? Melhorar aqui dentro, melhorar meu relacionamento com o familiar, entender o que foi tudo isso que eu vivi referente à família, né? Filha de pais separados, meu pai militar, meu pai uma pessoa muito... Eu falo que meu pai é o meu 100% bom e o meu 100% ruim. Olha só. Esse era o meu pai. Onde eu agradeço, tanto é que a minha primeira página do meu livro é um agradecimento ao meu pai. Porque se meu pai não tivesse me mostrado todos esses lados, eu não seria quem eu sou hoje. Porque foi justamente meu pai me mostrando tudo isso, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo desafiador, mesmo sendo ruim, mesmo sendo triste para uma criança e para uma adolescente, porque eu falo que eu não tive infância, eu já pulei da fase para o adulto. Né? Então, assim, com 11 anos eu já tinha que trabalhar fora, eu já tinha que ganhar o meu dinheiro para poder comer. Olha, uma pressão Entendeu? muito grande. Exatamente. E tudo isso foi meu pai. Então, eu não culpo ele, muito do contrário. Eu agradeço. Então, todas essas dificuldades fez eu querer estudar. Então, com 11 anos, eu fui trabalhar em casa de família. E a única coisa que eu pedi, eu não quero parar de estudar. Então, minha 5ª série eu já fui fazer à noite. Porque eu sabia já o valor do estudo. Né? Então, assim, para mim isso é importante. Por quê? Porque eu tinha que agregar... eu tinha que me sustentar. Sim. Outra, eu queria melhorar de vida. E eu sabia que estudando, fazendo uma faculdade, chegando, né, em alguma profissão, eu ia conseguir, né, fazer isso. Então, a princípio, tudo começou dessa forma, mas no decorrer da minha vida, eu fui percebendo que as pessoas se conectavam comigo de forma diferente. E muitas pessoas não ficaram, Ju. Olha que interessante. Se a gente for falar de amigos... Não tenho amigos que ficaram, né? Mas eu tenho pessoas que naquele momento foram muito importantes na minha vida e eu sei que eu também tive a importância na vida dessas pessoas. Então eu tenho uma empresa e aí vem o outro lado que quando eu fiquei sem andar, eu tinha todo um aparato espiritual e pessoas vieram até mim pedir ajuda espiritual e eu comecei um estudo um pouquinho antes de parar de andar. E quando eu marquei esse estudo, eu parei de andar. Então, eu tinha, naquele momento, na minha mão, 11 pessoas, 11 almas descrentes,
11 almas perdidas em vários sentidos, perdida em família, perdida em relacionamento, perdida na droga, perdida no álcool. Então, naquele momento, a espiritualidade nos permitiu que essas 11 pessoas chegassem até mim, com todos esses problemas, com todas essas dificuldades e esse desafio. E aí, a partir do momento que eles confiaram em mim, eu parei de andar. Falei, pronto, e agora? Que eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Agora eu vou precisar cuidar de mim. Tentei, Ju, mas sabe o que eles fizeram? Toda semana, durante os 4 meses, eles se reuniam na beira da minha cama, todas as noites, para a gente tomar um café, para a gente conversar. E a partir daí, depois do tempo passando, eu fui perceber que nós já estávamos desenvolvendo um trabalho espiritual. E foi assim que começou o que eu tenho hoje. Hoje eu sou dirigente espiritual, hoje eu sou mãe de santo, eu tenho um centro de Umbanda, e foi aí que começou a minha trajetória espiritual, cuidando, auxiliando pessoas, grupos, né? Porque na verdade eu já fazia esse trabalho anteriormente. Então, a parte estar terapeuta também não tem. Eu quis separar, né, a mãe Renata, a Renata mentora, terapeuta, mas dentro do consultório não tem como tudo isso não se unir, né? Então, a minha religião, ela acaba sofrendo muitos preconceitos. Então, quando a terapeuta surgiu, eu não fiquei preocupada. Ai, as pessoas não aceitam a minha religião. Não, eu fiquei aqui, pensando e pedindo um direcionamento para a espiritualidade, como que eu poderia me conectar com mais pessoas, independente da religião. Como eu poderia ser instrumento para ajudar mais pessoas. Então, foi isso. Então, aí, quem é a Renata, né? A Renata, quem eu sou, na verdade, é uma pessoa que tem como objetivo e como propósito auxiliar e ajudar pessoas em seus desafios, né? Agora, quem é a Renata? Por outro sentido, é a empresária, é a dirigente espiritual e a mãe de santo, que tem uma casa com uma assistência de mais de 200 pessoas, uma casa com quase 100 filhos de santo. Se eu for contar os que não trabalham, tem mais, porque eu cuido de muitas pessoas fora disso, tanto no Brasil como fora do Brasil também. Então, eu tenho pessoas que eu cuido no Canadá, na França, né? Nos Estados Unidos. Estados Unidos eu falo que é o recorde, né? Porque lá eu tenho 18 pessoas que eu cuido lá. Que bonito isso. Então, assim, a Renata é isso. Então, eu consigo fazer, sim, que meu dia tenha mais de 24 horas. Porque eu consigo organizar tudo isso. Olha, mas a sua história me toca, assim, me arrepia. Porque essa situação, né, que a gente está falando dessa paralisia temporária, né, do corpo, pode parecer que a gente está parado, mas tanta coisa pode acontecer. E o mais improvável para a nossa visão é o que geralmente acaba acontecendo, como você disse, né? Eu estava criando um movimento e aí, de repente, parou. Não vi mais saída para isso. E se me colocasse de vítima? Pois é. Mas, às vezes, a gente acha que nós estamos ajudando o outro, mas o outro vem e nos surpreende de uma tal maneira que é ele que está nos ajudando a conduzir o processo integrado, né? Uma integração, uma composição das pecinhas do quebra-cabeça. E como não ter a gratidão na minha vida, né? Pois é. Essas 11 pessoas fizeram a diferença naquele momento, na minha vida, no meu lado profissional, em tudo. E 200 pessoas é muita gente, não é? Como você disse, dentro do seu escopo de trabalho da casa. É maravilhoso, porque poderiam ser 200 pessoas que não estão tendo acesso a nenhum tipo de amparo, de apoio. E você trazer todas essas vivências, a sua visão de vida, a sua família que te trouxe esses aprendizados todos, e ressignificar isso de maneira positiva e levar para a gratidão, toca muito provavelmente a vida deles também, assim como está tocando a minha aqui nessa oportunidade dessa conversa. É lindo de ver isso, essa transformação das coisas. Eu acho que esse é o nosso superpoder como ser humano, não é?
É um prazer imenso te receber aqui, ouvir a sua história, saber mais do seu trabalho. E eu quero o seu livro aqui nessa mesa. Vamos trazer breve. Em breve, num próximo episódio. Renata, como que as pessoas podem te encontrar hoje para poder passar por uma sessão terapêutica? Existe um outro processo também que, antes de fechar, eu gostaria que você falasse sobre a imersão, que é um processo mais rápido e profundo, vamos dizer assim, não é? É isso mesmo. E você falou tudo, Ju, rápido e profundo. Por que rápido? Porque hoje as pessoas, elas estão tão ligadas, né, no 220, que às vezes parar para fazer uma terapia onde você vai ficar 50 minutos, 1 hora, ali, às vezes não é isso que as pessoas querem. Então, a gente precisou encontrar outras formas de chegar até essas pessoas. E o que a imersão traz? A imersão, primeiro, a gente vai tirar a pessoa da zona de conforto, né? Tanto que o nome chama Wake Up. Desperte o seu potencial. Então, nós temos 2 etapas. Wake Up, desperte o seu potencial. E Wake Up, conexão profunda. Então, o despertando o seu potencial, a gente vai trabalhar as crenças limitantes. Então, nós temos ali vários exercícios, né? Mostrando para a pessoa qual a principal crença. Então, a gente tem que entender que, às vezes, as pessoas olham a lista lá, o formulário, mas eu sou tudo isso. Não. Você só pode 5. A nossa capacidade limitante só são 5. A gente não passa disso. Então, não adianta eu querer listar tudo e querer resolver tudo. Não. E aí eu ajudo a pessoa a encontrar as 5 e a gente vai trabalhando cada uma delas. Então, a gente vai fazendo o quê? Quebrando. Não é só trabalhar. Quando eu falo de profundo e rápido, é porque a técnica do Wake Up é técnica que eu aprendi ao longo de toda essa minha história. Então, o que funciona? Então, eu juntei tudo aquilo que funciona rápido, tudo aquilo que eu sempre aprendi de mais poderoso e levo para essa técnica. E uma delas é o quê? Então, sim, você começa às 9 horas da manhã, você já vai tomar um café desintoxicante. Né? Não tem café, gente, mentira. É só o nome. É só o nome, não tem café. E aí você vai se desintoxicar o seu físico, você vai liberar o seu magnetismo, que é a glândula pineal. Então, quando eu cuido da minha alimentação, na parte teórica ali, eu vou estar trazendo o mais positivo, a frequência mais alta de todas as palavras, de todas as crenças que a gente possa encontrar a nível universo, preparando as pessoas para depois um almoço desintoxicante. Foi muito engraçado a última imersão, porque no almoço foi feijoada. Como assim? Mas é aí que tá, fizeram a mesma cara. Como assim? Feijoada vegana. Tá. Trabalhando toda essa energia. Mas é legal isso, porque traz para uma zona de conforto, né? O café, não tem café, mas a pessoa vai aproveitar da mesma maneira. A feijoada não tem a carne de porco, mas ela vai também aproveitar. É tudo muito bacana isso. E onde acontece essa imersão? A imersão eu costumo fazer na Casa Una. Olha que bacana. Aqui em Salto. Então, aqui em Salto. Então, a gente tira aí. Esse mês eu estou só confirmando a data. Tá. Mas, normalmente, a gente já começa a mudança da data, que é o quê? Num domingo. Legal. Então, no domingo, ninguém vai comer e dormir. Ninguém vai descansar. Vai tirar da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Então, é um método. E depois do almoço, a gente trabalha as técnicas. Né? Para você ter ideia, tão fora da casinha, que 12:00 a gente vai tomar sol. O sol de 12:00. Que legal. Né? É disruptivo o processo. Exatamente. E como que a pessoa te encontra? Bom, hoje eu vou deixar o Instagram e vou deixar o WhatsApp. Ótimo. Porque o Instagram, porque realmente eu quero fazer toda uma movimentação através da rede social, que é o @ né? Renata Mentora, Renata Barbosa, _mentora, pra gente justamente fazer uma movimentação por lá. Me chame no direct ou o WhatsApp, que é o 11 98331 3334. Perfeito. Então, se você está buscando algo diferente para realmente tirar da zona de conforto, a imersão é para você. Então, entre em contato com a Renata para saber mais detalhes. Renata, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Agradeço. Uma pena ter acabado tão rapidamente. Passou rapidinho. Tempo dilatou. Até a próxima, então. Gratidão. Até a próxima.